Não sei o que é isso, não. Mas, nervosismos à parte, nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor e também, como tema desse culto, falar um pouco sobre missão. E hoje nós vamos falar sobre o tema de uma missão dolorosa, mas cheia de frutos. Gostaria que você ficasse de pé. Vamos fazer uma rápida leitura da palavra do Senhor, que está em Atos 28, versículo 30 e o versículo 31. E a palavra diz o seguinte: durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus, e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Vamos ler todos juntos aqui na mesma versão? No versículo 30. Do 30 ao 31. Vamos ler todos juntos, a igreja toda? Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde se recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Vamos repetir mais uma vez agora com muita força, sempre relembrando desse versículo. Versículo 31. Calma. Versículo 31. Esse é o 30, perdão. Esse é o 31. Vamos lá. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Versículo 31. Pregava de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém. Erga suas mãos para cá, para mim, em sinal de abençoar a pessoa que está pregando. Vamos orar ao Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, a tua igreja levanta as mãos sobre mim e abençoa-me, para que eu possa pregar não a minha vontade, não o meu coração, não a minha mente, mas a tua vontade, o teu coração, as tuas palavras, Senhor, Pai. Repreende, Pai, tudo que não vem de ti, Senhor, que está em mim, mas que nesta noite possamos ser motivados, Pai, sermos encorajados, Senhor, a evangelizar, Pai, sermos motivados a viver a missão, a viver o teu chamado, aquilo que o Senhor tem chamado a nós, para nós fazer, Senhor. Então eu te peço, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha tocar no meu coração. Tem misericórdia do teu servo, Pai, e também tem misericórdia da tua igreja, e toca os corações aqui, fazendo que cada um de nós possamos refletir a tua glória, fazer a tua vontade e obedecer o teu chamado, em nome de Jesus, amém. Amém. Possamos nos assentar. Irmãos, hoje a palavra ela vai estar focada em Atos, finalzinho do capítulo 20 até o capítulo 22. Será um breve momento, mas a história que nós vamos relatar aqui nesta noite é a história de Paulo, mas mais especificamente o que está relatado lá no capítulo 21. Só que, para recapitular, é importante a gente entender quem era Paulo, né? Acredito que muitos aqui sabem quem foi Paulo, ou também chamado Saulo, né? Saulo, ou Paulo, ele foi por muito tempo um perseguidor da igreja. Por um período, ele é quem enviava, né? Ele ia de cantos em cantos, cidades em cidades, prendendo cristãos. A palavra fala, né? E ele mesmo declara que por causa dele, né, ele foi uma daquelas pessoas que consentiam na morte de Estevão. Ele segurava o casaco daqueles que queriam apedrejar Estevão.
Então, por muito tempo, Paulo, ele perseguiu. Só que ele teve uma experiência com Deus. Ele, a caminho ali de Damasco, no caminho de Damasco, o Senhor vem e cega ele. E fala com ele. E diz assim: Saulo, por que me persegues? Então, a partir daí, o Senhor começa um trabalho de transformação na vida de Paulo. Um trabalho de que transforma Paulo, que era perseguidor do Evangelho, se torna agora um perseguido por causa do Evangelho. Lá em Atos 9, no versículo 15 e 16, eu vou pedir ajuda à mídia, que esses são os versículos que a gente vai ler um pouco mais atrás, fala o seguinte, ó: mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Versículo 16: pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, irmãos, Deus levantou Paulo com um propósito. Deus é quem levanta os homens para fazer os planos dele, para realizar os seus desígnios. E como Deus chama Paulo, ele chama de instrumento. É algo que precisa ser usado. Deus nos usa, Deus nos trata como instrumentos servos, porque nós, como servos, Deus nos usa para cumprir os desígnios dele. Então, nós, como servos e instrumentos de Deus, não somos chamados para o ministério para sentar, né? Apacentar. Não é para sentar. Não é o ministério de ficar sentado na igreja. Pelo contrário, nós somos chamados para realizar os desígnios do Senhor. Então, a primeira pergunta é: para que Deus te chamou? Por que você está aqui? Para que Deus te chamou? O que Deus te chamou para fazer? Porque todos nós temos chamados comum ou chamados específicos. Como a gente sabe, lá em Mateus 28, 19 e 20, nós temos um chamado que toda a igreja aqui, todos que se converteram ao Senhor Jesus foram chamados para cumprir, que é o ide. Então, se nós fomos chamados comum, nós já temos um chamado. Mas alguns Deus dá um chamado específico. No caso de Paulo, o chamado de Paulo foi de ser apóstolo dos gentios. Ele foi enviado. E cada um de nós, Deus tem um propósito, um plano, um desígnio para cumprir a vontade dele. E a gente vê isso concretizado, né? Ali Deus era falando com o profeta, mas isso se torna concretizado lá em Atos 13, no versículo 2 e versículo 3, que fala o seguinte: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Versículo 3: e então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. E ainda dentro desse texto, é algo que a gente vê muito importante nos Atos dos Apóstolos, é que Deus havia falado para o profeta, mas o envio de Paulo só vai se concretizar agora na presença dos irmãos, quando o Espírito Santo guia os irmãos para enviá-los. Então, naquele momento, havia os profetas, os mestres, os irmãos reunidos juntos e fazendo o quê? Adorando ao Senhor e jejuando. Bota aí no versículo 2. Eles estavam adorando e jejuando. Nós precisamos restaurar essas atitudes da igreja primitiva. Nas nossas reuniões, nós precisamos estar adorando e jejuando para que Deus venha nos trazer o direcionamento em meio à adoração e em meio ao jejum. Imagina nós estarmos aqui orando, né? Jejuando, clamando, adorando ao Senhor, e aí Deus vem com o seu Espírito e fala ali: separe-me a Ayrton, quero mandar ele para os Estados Unidos, né? Seria maravilhoso ver esse mover de Deus, quando irmãos sendo enviados para uma obra,
ou irmãos sendo levantados para fazer um propósito de Deus. E isso só aconteceu naquele meio, em meio do povo adorando e se dedicando em jejum, se separando. Então nós precisamos voltar, mas não somente a adoração em jejum, mas eles estavam fazendo isso em comum, eles estavam juntos. Então, nós fomos chamados para jejuar em casa? Somos, no nosso particular. Orar? Somos. Mas existe também um chamado de Deus para que em comunidade nós façamos isso em conjunto. Não jejuar somente um, isolado, mas jejuarmos em comunidade. E ali o Espírito Santo falou: separe-me. E por causa disso se concretizou a profecia que Deus havia falado, porque Paulo estava sendo separado para ser enviado aos gentios. Então, nós temos jejuado e orado? A segunda pergunta. Nós temos jejuado e orado para saber o direcionamento de Deus? Porque se nós queremos ser enviados, nós queremos que a nossa igreja esteja viva no evangelismo e saber as casas, os momentos, saber a intenção do Senhor, nós também precisamos nos dedicar ao jejum e à oração, para sermos guiados pelo Espírito de Deus. E então a gente vai agora dar um salto, né? Esse é o chamado de Paulo. Mas agora começa a mensagem, né? A reflexão que eu quero trazer. Lá no capítulo 20 de Atos, versículo 22 até o 24, fala o seguinte: deixa eu só ver se eu estou no certo aqui. E fala o seguinte: e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, irmãos, Paulo está passando aqui por dois sentimentos que nós odiamos. São duas coisas que são terríveis para o ser humano. O primeiro é incerteza. E dentro disso, o sentimento que Paulo tem é de que ele tem dependência apenas de Deus. Que ele não sabe o palmo à frente. O que ele está dizendo aqui, eu não sei o que vai me acontecer, eu só sei que eu tenho que ir. Ele fala lá no começo do versículo 22, que diz: vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. E esse sentimento de incerteza, para nós é muito difícil. Nós nos perguntamos, será se Deus realmente me chamou para fazer isso? O que vai acontecer quando eu for lá evangelizar? Será que as pessoas se converterão? Ou se apenas a minha pregação vai ser vã? Será se quando eu bater a porta e a pessoa ouvir o evangelho, ela simplesmente vai embora e nada vai acontecer? Bom, são incertezas que às vezes nos levam a parar, às vezes nos levam a revisitar. Mas Paulo aqui não estava preocupado com isso. Assim como Abraão não esteve. Ele tomou um passo de fé e decidiu apenas confiar no Senhor. Por isso que Abraão, Deus ele chamou para sair da terra que ele estava e ir para a terra que ele iria mostrar. Então ele está dizendo, vem para cá, sai daí onde tu está de segurança, que eu vou te mostrar um lugar ainda, mas primeiro sai, depois eu vou te mostrar. E em vários momentos a gente vê na história de Abraão, Deus ele chega, aí ele revela um pouquinho mais. Aí Abraão continua, aí Deus volta e dá mais um pouquinho da revelação. Então Deus ele ia se revelando a Abraão, mostrando a medida, segundo a medida necessária. Então, quando nós estamos no ministério, Deus não vai revelar tudo o que Ele quer fazer. Deus não vai revelar o que nós queremos ser revelado. Deus vai revelar a medida da necessidade. Deus vai nos revelando. O que importa é que a gente não viva na incerteza, mas que a gente viva na confiança, como Paulo estava aqui vivendo.
sabendo que era tudo incerto. Ele não sabe se ele chegaria lá e morreria, mas ele iria, porque o Espírito Santo o impeliu para ir. E a segunda coisa é a dor. Nós, como seres humanos, nós não gostamos de sofrer. Quem é que gostava, né? Agora tendo ar-condicionado, gostava quando a igreja tinha os ventiladorzinhos e ficava bem quente aqui dentro, parecia um air fryer. Ninguém gosta, porque a gente não gosta daquela dor, daquele sentimento de estar suando. E agora, né, às vezes está frio demais, aí reclama também porque está muito frio. Nós não gostamos desse sentimento de dor, né? É natural, e inclusive é uma bênção de Deus para que a gente tome um passo atrás para certas coisas, né? Por exemplo, se você botar uma agulha no dedo e você sentir aquela dor, você vai tirar, sabendo que ele tem uma agulha. Por quê? Porque é a reação natural. Mas nós temos que saber distinguir as coisas e saber quando, e se Deus nos levar para um lugar perigoso, a dor iminente, um lugar que talvez nós sejamos açoitados, como Paulo foi. Então, a gente vê aqui que nem sempre o lugar que Deus vai nos levar, nesse sentido, é um lugar agradável ou tranquilo. Mas, mesmo sendo um lugar de dor, não é um lugar de morte. Pelo contrário, mesmo sendo um lugar de dor, é um lugar de vida. Porque, como o nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, Ele morreu, Ele padeceu, Ele sofreu, mas por causa disso, muitos foram salvos, como eu e você que estamos aqui. Então, se Deus nos leva a um lugar de dor, ainda assim, é um lugar onde vida será gerada, porque é a obediência ao Senhor. E nisso, temos o versículo 24, que é algo lindo que Paulo fala, é algo que Paulo declara e que nós precisamos declarar todos os dias, e falar isso para o Senhor e pedir que o Senhor faça isso verdade na nossa vida. Porque ele diz assim: porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então Paulo está dizendo, a minha vida não é preciosa para mim. O que importa é obedecer ao Senhor e cumprir os desígnios dEle. É obedecer ao Senhor e fazer aquilo que Ele nos tem chamado. É obedecer ao Senhor e testemunhar em toda a terra sobre a graça de Deus. Assim também nós fomos chamados. O nosso sentimento deve ser o mesmo de Paulo. E dizer, Senhor, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, mas eu quero completar fielmente a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Amém? Então, continuando, agora no capítulo 21, Paulo vai ser relatado aqui o primeiro alerta, que diz o seguinte: depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes, e dali fomos a Pátara, encontrando o navio que ia para a Fenícia. Embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontramos os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passado aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Primeiro, a gente sabe que o Espírito Santo chegou a Paulo e o impeliu para ir para Jerusalém. Mas por que agora no versículo fala que os discípulos estavam dizendo, sendo movidos pelo Espírito, para ele não ir a Jerusalém? Bom,
A primeira coisa é porque, assim como o profeta Ágabo, que a gente vai ver mais na frente, os discípulos provavelmente não receberam a mensagem de Deus para dizer para ele não ir. Eles, na verdade, receberam a mensagem de Deus, o que Paulo iria sofrer se ele fosse. E movidos pelo Espírito e tendo visto isso, muito provavelmente eles sentiram isso no coração, porque os irmãos amavam Paulo. A gente vai ver um pouco mais na frente que há um momento em que eles choram para que Paulo não vá, porque a mensagem de Paulo é como se ele estivesse indo em direção à morte. Então eles dizem, não vá, Paulo. Só que a gente precisa discernir corretamente. Às vezes é a interpretação da profecia e às vezes é a profecia. No caso aqui, os irmãos amavam Paulo e eles estavam distorcendo ali para ele não ir. Mas Paulo tinha convicção, porque o que Deus estava mostrando aos discípulos era o que Paulo iria sofrer. E é isso que Deus falou. Nós lemos lá no começo de que Deus iria mostrar a Paulo o que ele precisaria sofrer pelo Evangelho. Então Paulo estava convicto, pois o Espírito estava mostrando a ele o que ele deveria padecer em nome de Jesus. Continuando no versículo 7, ele fala: quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouviram estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Novamente, aqui o Espírito Santo estava mostrando a Paulo o que ele deveria padecer. E a realidade é que nós temos medo, né? Nós temos medo de sofrer, mas às vezes também nós aceitamos o evangelho da conveniência, né? De estar naquele momento de conveniência, mas nós não fomos chamados para ganhar a nossa vida nesse mundo, mas para perdê-la em nome de Jesus Cristo. Então, cada um de nós vai sofrer à medida que Deus nos permitir, à medida que nós venhamos a suportar. Mas a gente tem que estar preparado para perder a nossa vida em nome de Jesus. O Evangelho, ele não é um evangelho de conveniência, ele é um evangelho de cruz. Ele nos chama a carregar a nossa cruz. Então Paulo, ele era muito amado, e por isso muitos aqui eles sentiam, porque a pregação de Paulo era que ele ia morrer. Lá em Atos 20, 25, a mídia me ajuda aí, ele fala o seguinte, e agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Olha o que Paulo está declarando. E ali o povo de Éfeso fica desesperado, chora, porque Paulo está dizendo que eles não iam mais ver o rosto deles, porque Paulo sabia que Deus estava o enviando a uma mensagem, a um lugar. Mas olha, lá no versículo 11, 21, 11, quando Ágabo ele profetiza, ele fala o seguinte: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão com o dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Então Paulo padeceria, mas ele seria o quê? Entregue na mão dos gentios.
Deus iria estar o chamando para continuar a obra que Deus o separou para fazer. E então, versículo 13, ele continua. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo estava preparado. E aí no versículo 14 fala o seguinte: como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Nós somos muito movidos por emoção e sentimentalismo, né? E isso é algo, em partes, bom, mas também em partes ruim. Nós ficamos com temor, nós choramos por saudade, por partir o coração. E Paulo estava falando isso: vocês estão chorando, vocês estão partindo o meu coração. Porque é como se eles estivessem tentando refrear Paulo de fazer aquilo que o Espírito já tinha dito que ele deveria fazer. E Paulo já estava preparado. Paulo estava preparado de passar aquele momento, e mesmo que ele não fosse ser só preso, mas morrer, ele estava pronto para morrer pelo Evangelho. Então, a pergunta final e que nos motiva é: estamos prontos para morrer em nome do Senhor Jesus Cristo? Esta é uma pergunta que é difícil de responder. Tantas vezes nós até esquecemos de ler a Bíblia no dia, ou de orar, que dirá estar disposto, né? E cantar aquela música, estou disposto a morrer por ti, trazendo a arca, quem conhece. Mas é uma oração que nós precisamos fazer todos os dias: Senhor, nós queremos estar dispostos, assim como o Espírito estava em Paulo, o Espírito que estava em Paulo está em nós, nos leve a não viver a nossa vida, não ter a nossa vida por preciosa, mas estar disposto e pronto a morrer pelo Senhor. E ela é até difícil, porque quando Pedro foi falar isso, né? Senhor, eu vou para onde tu fores, se for para morrer contigo eu vou. Aí Jesus vai e rebate ele: Pedro, tu vai me negar. E muitas vezes nós falamos isso, mas estamos um pouco empedrezados, né? Mas que a nossa vida, a nossa oração para a missão, para o Evangelho, é de estarmos prontos. Senhor, nos prepara para sermos enviados a pessoas. Talvez nos maltratarão, nos xingarão, nos cuspirão a face, mas que estejamos prontos a sofrer por causa do Evangelho. E nós não venhamos a desmorecer, nem desistir da missão. Pelo contrário, estarmos prontos, indo para o alvo. Versículo 21, no capítulo 21, versículo 27 e 28 se conclui, quando vêm uns judeus da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Gritaram: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E ainda mais, induziu até os gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Olha aí o que os judeus estavam indo contra ele. E aqui conclui-se essa parte de Jerusalém, a ida a Jerusalém. Mas por que nós temos que estar preparados como Paulo? Então, quando ele chega nessa passagem para Jerusalém, ele começa a viver uma grande reviravolta. Que ele vai para Félix, o governador, depois ele vai para Herodes, vai para Cláudio, aí depois é enviado para Agripa, aí depois para Festo. Ele é enviado de canto em canto, sendo julgado, e as pessoas dizendo, e os governadores em partes querendo,
fazia a vontade, mas em partes não olhando para Paulo e vendo que ele estava culpado. E aí Paulo ele apela a César e ele vai ser enviado para a Itália e ele vai ser preso em Roma. Mas é em toda essa história que se finda no versículo 30 e no versículo 31 do capítulo 28 que nós lemos, que diz: durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E se Paulo tivesse negado ir a Jerusalém? Mas ele não negou, ele foi para o propósito de chegar aqui e sem nenhum impedimento poder pregar aos gentios. E olha os resultados desse sofrimento, né? Baseado no livro Cristianismo ao longo dos séculos. Paulo ele continuou pregando. Mesmo preso, Paulo não se calou. Ele pregava aos guardas, aos visitantes e todos os que o ouviam. Sua prisão se tornou uma plataforma para o evangelho, alcançando pessoas que de outra forma não teriam contato com a mensagem cristã. O evangelho se espalhou entre os guardas. A prisão domiciliar de Paulo permitiu que ele tivesse contato constante com os guardas imperiais. Muitos deles se converteram ao cristianismo, levando mensagem para dentro do próprio palácio imperial. Cristãos se sentiram encorajados. A prisão de Paulo, um líder importante, serviu de inspiração para os outros cristãos. Eles se sentiam encorajados a pregar com mais ousadia, mesmo diante da perseguição. Paulo escreveu cartas. Durante sua prisão, Paulo escreveu várias cartas que se tornaram parte importante do Novo Testamento. Essas cartas foram enviadas para igrejas e indivíduos, instruindo-os na fé e encorajando-os a perseverar. O evangelho alcançou novas áreas. A prisão de Paulo em Roma levou o evangelho para o centro do Império Romano. Através de seus contatos e das cartas que escreveu, a mensagem cristã se espalhou para novas regiões e alcançou diferentes grupos de pessoas. Por uma decisão de sofrer em nome do evangelho. Como o título diz, é uma missão dolorosa, mas cheias de fruto. Gostaria de que você ficasse em pé, para que nós pudéssemos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Hoje é um culto de missão. Nós relembramos aqui a vida do nosso irmão Paulo e apóstolo. Nós te pedimos, Senhor, dá-nos essa ousadia, Pai, e esse espírito. Um espírito que está disposto, Senhor, a morrer pelo Teu nome, a viver o Teu evangelho, independentemente do que venhamos a passar. Mas que nós possamos viver intensamente esse evangelho. Aviva a Tua igreja, encoraja com ousadia, Senhor. Traz ousadia, Pai. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Para que mesmo em meio a perseguições, Pai, nós venhamos a sofrer em alegria, que nós venhamos a padecer, não por perigos ou por coisas mundanas, pelo nosso próprio pecado, mas padecer pelo Teu santo evangelho e ver muitos frutos. Faz-nos frutificar, Senhor. Faz-nos, Senhor, Pai, ser uma igreja frutífera, Senhor. Coloca no nosso coração o desejo, Pai, e o sentimento, e que o Teu Espírito Santo esteja todo dia, Pai, todo dia incomodando, a não gastarmos a nossa vida com coisas superficiais e mundanas, com as coisas do presente, com Instagram ou coisas do tipo. Pelo contrário, que a nossa vida seja completa a Ti. E que no nosso coração, nossa vida não seja preciosa a nós mesmos, mas que o nosso desejo seja cumprir o chamado que o Senhor tem nos dado. E cumprir fielmente o ministério a qual o Senhor nos tem levantado.
Há muitas pessoas para serem convertidas, Pai, ainda neste bairro, nesta rua. Nos levanta, nos aviva, em nome de Jesus, Pai. Nos aviva e nos motiva, Pai. Nos traz a motivação no coração. Queima os nossos corações, Senhor, Pai. Em padecer, Pai, pelo Evangelho. Em gastar, em perder a nossa vida, Pai, nesta terra. Mas ganhar a coroa celestial. Em nome de Jesus. Amém.